A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Seja protagonista da sua vida. É sobre isso que vamos falar hoje. Minha alegria em poder estar aqui com vocês mais uma vez para juntos falarmos um pouco sobre a vida, sobre as coisas de Deus, buscando mais entendimento daquilo que nos diz a própria palavra de Deus. Sabe, há muito tempo atrás eu me lembro que um cantor, ele disse assim, ele costumava falar muito sobre a vida e tal, filosofando, aí ele disse assim, o grande problema é que neste mundo a gente vive sem um manual de instruções, a gente veio ao mundo sem manual de instruções. Eu nunca me esqueço quando ele falou isso, porque imediatamente veio ao meu coração, ele não conhece a Bíblia Sagrada, porque na verdade a Bíblia Sagrada é sim um manual de instruções, um manual de vida. O Senhor nos colocou neste mundo, mas não nos colocou aqui largados, jogados, Ele nos deu instruções. O grande problema é que muitas pessoas não consideram isso como algo importante, relevante para as suas vidas. Outras leem a Bíblia, mas ficam apenas no passado, não entendem que a Bíblia é um livro que parece que foi escrito há 1 hora atrás, já explicando tudo sobre a nossa vida. É um livro o tempo todo atualizado. Só que a própria palavra, a própria Bíblia diz que a gente só consegue entender as coisas de Deus de maneira espiritual. A pessoa que não for espiritual, ela não consegue ter entendimento da Bíblia Sagrada, né? Mas muito bem, aqui tem uma instrução extraordinária sobre como a gente ser um protagonista da própria vida. Deixa eu te contar uma história. A Bíblia nos conta sobre um momento em que o objeto sagrado mais importante para o povo hebreu foi levado como se fosse um simples despojo de guerra pelos seus inimigos. Porque era assim que acontecia, quando um exército vencia o outro, levava o despojo de guerra, ou seja, levava os tesouros, as coisas preciosas que aquele exército perdedor tinha. E eles levaram a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho. Ela simbolizava simplesmente a presença de Deus. Quando Davi assume o reino, ele tem como uma das suas primeiras atitudes trazer essa arca de volta. Teve alguns problemas no primeiro momento, não fez do jeito que devia fazer, mas quando ele acerta a maneira correta de trazer a arca para a cidade de Davi, aí é sobre isso que eu quero ler para você. O que eu vou ler está em 2 Samuel, no capítulo 6, dos versículos 16 em diante. Diz assim: Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Mical, filha de Saul, esposa de Davi. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar,
Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Vamos ver o que essa história tem de lição para a nossa vida. Primeiro, a gente percebe que Davi, ele entra na cidade, segundo a leitura que nós acabamos de fazer, ele entra celebrando, porque era uma tremenda vitória. Era uma vitória muito maior do que vencer qualquer inimigo. A vitória era de ter recuperado a Arca da Aliança, aquilo que simbolizava a presença de Deus. Então era como se estivesse dizendo: Deus novamente está conosco, Deus novamente está no nosso meio. Podemos novamente contar com a presença de Deus entre nós. Era esse o significado. Era uma restauração espiritual, emocional, era algo extraordinário. E por isso todos estavam festejando, menos Mical. A Bíblia diz que essa mulher, ela estava na janela. E da janela, no versículo 16, diz assim, aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Observava. Aqui vem o primeiro problema. Existem pessoas que elas estão apenas observando as coisas acontecerem na vida dos outros. Observando as coisas boas, observando as coisas ruins. Elas estão na janela. E é interessante que essa posição de ficar na janela, ela não deixa de ser uma posição assim de conforto, porque ela protege a pessoa, né? Uma pessoa, quando ela está na janela, ela tem pelo menos a metade do seu corpo aqui, coberta, escondida. Ela só está assim com o busto para o lado de fora, o rosto para o lado de fora, mas a maior parte do seu corpo está escondida atrás da janela. É muito cômodo quando as pessoas se escondem atrás de alguma coisa e ficam apenas criticando os outros, apenas observando a vida dos outros. Uma das coisas que acontece dentro dessa situação é que a pessoa está perdendo tempo de cuidar da sua própria vida. Ela está cuidando da vida dos outros e não está cuidando da sua própria vida. Ela está só lá do alto observando e apontando o erro de um, o erro do outro. Interessante que isso acontece de uma forma assim muito abrangente. Existem pessoas que observam aqueles que de fato estão errados, mas não importa, o erro é da outra pessoa. Deixe que a pessoa se conserte, a não ser que você possa observar para poder de fato ajudar, estender a mão, aconselhar se for o caso, orar, interceder por ela. Mas do contrário, não tem sentido você perder o seu tempo de ficar olhando o erro na vida dos outros, até porque, com certeza, existem erros na nossa vida. Ninguém é perfeito o suficiente para poder ficar perdendo tempo de olhar o erro dos outros. Mas, como eu disse, é bem abrangente essa situação. Existem pessoas que elas não estão observando erros, existem aqueles que estão observando qualidades. E estas qualidades os ofendem, sabe? É uma coisa de despeito, né? Você fica olhando a qualidade do outro e fica sempre tentando encontrar um defeito. Se ouve uma pessoa, por exemplo, na própria igreja, se ouve uma pessoa cantando, está em cima do altar ali, adorando a Deus, e é capaz de ter gente que está ali ouvindo e fala assim, desafinou, não canta muito bem, nossa, mas que voz horrível. Mas essa pessoa que está criticando, ela não vai lá para fazer melhor do que aquilo. Ela só está olhando o outro e a qualidade do outro a ofende. É interessante que existem pessoas que elas se incomodam até com a alegria do outro, que foi o caso aqui de Mical. As pessoas estavam alegres, ela que deveria sair daquela janela, descer e se juntar ao seu marido, se juntar ao povo, também festejar, também se alegrar, ela estava incomodada
com a alegria dos outros. Acredite, existem pessoas que ficam incomodadas com a alegria dos outros. Parece que a alegria do outro, a felicidade do outro, a ofende. Ao invés dessa pessoa se preocupar em ser feliz, ao invés dessa pessoa se preocupar em se alegrar, ela usa o seu tempo para se incomodar com a alegria do outro. Era isso que Mical estava fazendo. E por isso ela desprezou a atitude do seu marido. Agora, o versículo 20, gente, traz uma coisa aqui que ela é tremenda e é terrível. Diz assim, ó: voltando Davi para casa, para abençoar sua família. Porque era isso que ele tinha acabado de fazer com todo o povo. A Bíblia diz que ele abençoou o povo em nome do Senhor. E deu um presente para o povo, para que aquela festa que estava acontecendo publicamente continuasse em suas casas. Essa é a parte linda. Ele não queria uma alegria apenas momentânea, superficial, apenas na praça. Ele queria que essa alegria continuasse em casa. Então ele promoveu essa possibilidade. Quando diz a Bíblia aqui, ó, diz que ele deu um pão, um bolo de tâmaras, um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. E mandou que essas pessoas fossem para suas casas. Ou seja, para que a festa continuasse em casa. E aí ele também volta para a sua casa e nos diz a Bíblia, para abençoar sua família. Ele volta com esse desejo de abençoar a sua casa. Quantas vezes as pessoas vêm para um culto numa igreja, recebe a bênção, recebe a oração e não vê a hora de chegar em casa para poder levar essa bênção para dentro de casa. E veja se muitas vezes não é isso que acontece. Olha só o que diz a Bíblia. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro. Ou seja, nem esperou ele entrar, né? Nem esperou ele pisar os dois pés para o lado de dentro da casa. A Bíblia diz que ela saiu ao seu encontro. É aquela pessoa que tem pressa em ofender. Ela tem pressa em machucar. Ela saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, né? Tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Em outras traduções diz que é um homem sem pejo, ou seja, sem vergonha. Foi isso que ela disse para o próprio marido. Como é difícil isso. De repente você chegar na sua casa para abençoar a sua casa e as pessoas vêm com 5 pedras na mão contra você. Quem sabe criticando você. Quem sabe, nossa, essa é a hora de chegar? Estava no culto até agora, é? Nossa, você já foi na igreja tal dia, precisa voltar hoje novamente? Sem entender que você está ali buscando a bênção de Deus para toda a sua casa, para todos os seus familiares. São pessoas assim que não se tornam protagonistas da sua vida. Ela não é a pessoa principal, ela não é a personagem principal na própria história. Ela está fazendo com que outras pessoas sejam mais importantes do que ela. Por isso que ela fica cuidando da vida do outro, porque o outro é a personagem principal na mente dela, na cabeça dela. Ao invés da pessoa olhar para si mesma, ela fica olhando para os outros. Então ela não é protagonista, ela é coadjuvante na vida. Porque na verdade quem está estrelando é a outra pessoa. Isso porque ela está fazendo isso. Ela não é a estrela da própria vida, ela não é protagonista da própria vida, porque ela passa mais tempo cuidando da vida do outro. Então o outro é que é o ator principal dessa história, desta cena da vida. Foi o caso de Mical. Ao invés de olhar para ela mesma e falar, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Era para eu estar lá junto com meu marido. Ou pelo menos se não foi, seja lá pelo motivo que fosse, pô, agora meu marido está chegando em casa, deixa eu recebê-lo aqui. Ela o recebe para ofender, o chamando de vulgar. Existem pessoas que impedem a bênção de Deus de entrar na sua própria casa com as suas atitudes. Falando mal da vida dos outros, criticando os outros, apontando para os outros. Elas estão impedindo a bênção de Deus de chegar na sua casa. Pessoas que não param de reclamar, que não param de se lamentar, sem perceber
essa pessoa está impedindo a bênção de Deus de entrar na casa dela, porque ela tem tanto, ela ocupa tanto espaço com a sua murmuração, ela ocupa tanto espaço com as suas reclamações, com as suas ofensas, com a sua amargura, que ela não tem espaço para a bênção de Deus se manifestar na vida dela, na casa dela. Foi o que aconteceu com essa mulher. Mical não foi protagonista da sua própria vida. Estava sempre apontando. Nesse caso aqui, ó, ela que estava desvalorizando as escravas, na verdade ela estava colocando as escravas em primeiro lugar. Porque ela estava preocupada mais com as escravas do que ela como esposa. Você entende? Como isso é sério, gente. E agora, dentre tantas outras lições que a gente poderia extrair daqui, mas o tempo não é para a gente levar isso aqui para uma pregação, mas é para usar um tempo suficiente para levar você a uma reflexão. Deixa eu já partir para a última parte da história. Então, só para relembrar, ela desprezou, ficou na janela, desprezou o que todos estavam fazendo. Deixa eu até comentar mais um pouquinho sobre isso. Tem gente que às vezes fica criticando outra igreja, na maneira da outra igreja adorar a Deus, na maneira da outra igreja buscar a presença de Deus, ao invés de você, de repente, ir lá experimentar também, para ver como é que é. De repente, se está todo mundo feliz e alegre com aquilo que está acontecendo, por que não poderia acontecer com você também? Mas, enfim, ela desprezou. Depois, ela impediu a bênção de Deus de entrar na casa dela com o comentário que ela fez. Ao invés de receber bem o marido, ela recebeu com 5 pedras na mão. E agora vem a parte pior. O que acontece com uma pessoa que é desse jeito? O que acontece com quem não é protagonista da própria vida? O que acontece com quem só vive na janela? Sabe? Sempre na janela, apontando para os outros. Nunca ninguém é bom o suficiente. Todo mundo está errado. Foi até bom aquilo ali, mas sabe? E aí sempre já vem um comentário negativo por cima. O que acontece? Versículo 23 diz assim: e até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Por que a Bíblia conta justo essa história e termina contando isso? Poderia até uma coisa não ter relação com a outra, mas tem. Aqui, a palavra de Deus está mostrando que aquela pessoa que vive na janela, desprezando a vida dos outros, aquela pessoa que impede a bênção de entrar na sua casa porque está sempre preocupado com os outros e não olhando para si mesmo, para corrigir suas falhas, para poder melhorar, para poder crescer. Pessoas que estão sempre prontas para bater em todo mundo e têm um prazer nisso, destilando ódio. Sabe o que a Bíblia diz? Que essas pessoas são estéreis. Essas pessoas não conseguem produzir nada. Sabe, gente, eu tenho 58 anos de idade. E nesse meu tempo de vida, desde quando eu amadureci para a vida e me tornei um ser humano pensante, ou seja, lá da fase que a gente deixa da infância e vai entrando na pré-adolescência, começa a ter consciência das coisas. Quando eu paro para pensar, desde aquela época até hoje, eu nunca vi uma pessoa que se ocupa em ofender, em machucar, em maltratar os outros, em apontar falha dos outros. Nunca vi uma pessoa dessa crescer. Mas nunca. Nunca. E confesso a você que eu já tentei puxar pela memória. Já tentei. Já tentei ficar pensando assim, tal pessoa que era assim, assim, assim. O que aconteceu? Não tem um fim legal. Não tem. E eu desafio você mesmo a parar para pensar em pessoas que você conhece desse tipo. Veja quando a pessoa é gente boa. Sabe? Eu estava assistindo um vídeo esses dias de um pastor da nossa igreja, pastor Josué Benson. Fizeram um lindo trabalho de uma gravação contando um pedacinho da história dele. E eu estava vendo assim o depoimento dos amigos dele de quando ele era um jovenzinho, um adolescente de 14 anos. Aí eu estava prestando atenção no que as pessoas falavam sobre ele. Ele é um homem extremamente bem-sucedido, um homem abençoadíssimo, pastor Josué Benson, para quem eu mando o meu abraço e o meu respeito. Aí, de repente, um dos amigos dele disse uma coisa assim que parecia fora de contexto.
Todo mundo elogiando o jeito dele ser e tal, porque ele era isso, ele era aquilo. Colegas que estudaram com ele, falando dele na escola e tal. Aí, de repente, um amigo dele falou assim, o Josué Benson nunca falou mal de ninguém. Eu fiquei ouvindo aquilo e pensando, engraçado, parece que é um elogio assim estranho para se fazer a alguém. Você concorda comigo? Se pedir para você falar assim de alguém, né, do seu passado, olha, fale dessa pessoa, era uma pessoa muito generosa, era uma pessoa muito boa, era uma pessoa muito bacana, mas dificilmente alguém vai falar assim, ele não falava mal de ninguém. E foi isso que esse amigo falou. É isso que acontece com as pessoas que não falam mal da vida de ninguém. Sabe por quê? Porque não tem tempo para isso. Está cuidando da sua própria vida e hoje se torna uma pessoa de sucesso como ele é. Então eu gostaria que você parasse para pensar nisso. Protagonista da sua própria vida. Não tem tempo para falar mal da vida dos outros, não tem tempo para ficar na janela. Ele tem tempo para participar da vida, viver a vida. Eu tinha mais coisa para te falar, mas tá bom até aqui. Pense nisso. A pessoa que vive apontando para a vida dos outros se torna estéril. Meu Deus, nos ajude, nos abençoe, Pai. Nós não queremos ser estéreis. Nós queremos ser pessoas produtivas. Queremos ser pessoas abençoadoras. Que a partir de nós, muitos outros sejam abençoados. Livra-nos desse comportamento de desprezar a vida dos outros ou de impedir a Tua bênção de entrar na nossa vida ou na nossa casa. E faça de cada um de nós pessoas preocupadas consigo mesmas, preocupadas com a própria vida, em consertar, em corrigir e então nos tornarmos bênção na vida dos outros. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra tocou no seu coração, por favor, não deixe de compartilhar com outras pessoas. Inscreva-se no nosso canal. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Um forte abraço a todos vocês e até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.